Hey Dan, today we will have class about comparative degree. Stay tuned, alright? Então, galera, pessoal, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a nossa aula será sobre o grau comparativo, grau do adjetivo comparativo. Hoje nós só vamos ver o comparativo, porque é um conteúdo muito extenso e eu dividi. A nossa aula de hoje é sobre só o grau comparativo e na próxima aula veremos o superlativo. Nós demos início a este conteúdo na aula anterior, quando nós trabalhamos o texto. Vocês se lembram? O texto, lembra? Claro, foi na aula passada, né, gente? Deus me livre se não se lembrassem. Então, nós vimos um texto comparativo, fazendo uma comparação, ou seja, fazendo uma comparação entre Argentina e Brasil. A rivalidade entre Argentina e Brasil. Eu falei para vocês que eu iria falar algo que me deixou, assim, surpresa, porque eu não sabia. Que a rivalidade entre Argentina e o Brasil não começou no futebol. É desde os tempos mais remotos, desde muito tempo, desde a época da divisão das Américas, que Brasil e Argentina vêm assim nessa luta, nessa rivalidade. Eu pensava que fosse por causa do futebol e para mim as personagens mais envolvidas eram o Pelé de um lado e o Maradona do outro. Mas não, gente. Vem desde a época colonial, viu, essa rivalidade. Então, foi muito legal aquele texto, a gente estudar aquele texto, porque a gente ficou sabendo isso. Pelo menos eu não sabia. Talvez até vocês sabiam, mas eu não sabia, tá? Talvez vocês sabiam aí através dos estudos das outras disciplinas. Então, eu vou ser breve, porque senão o vídeo fica muito longo. Olhem aí. Comparative grade, quer dizer grau comparativo. Eu fiz uma figurinha, gente, eu mesma fiz, não está muito bem feita, porque eu estou aprendendo agora a lidar com essas ferramentas tipo Paint, tá? Aí eu coloquei uma rosa e uma margarida e escrevi, ó, The rose is bigger than the daisy, quer dizer, a rosa é maior do que a margarida. Prosseguindo. Próximo slide, eu coloquei aí também uma figurinha com uma xícara e um copo. É uma xícara, gente, é porque o desenho era grande e eu encolhi o desenho para caber aí no slide e ficou parecendo um copo, tá? Copo é glass, xícara é cup. Olhem aí. The glass is smaller than the cup. Quer dizer, o copo é menor do que a xícara. Verdade. Então, comparativo pode ser de superioridade, inferioridade ou de igualdade. Vocês sempre estão estudando isso na escola, nas aulas de língua portuguesa, desde as séries iniciais, quarto ano, quinto ano, sexto ano, prosseguindo aí. O grau comparativo é utilizado para estabelecer uma relação de comparação entre dois seres, tempos, lugares, objetos, etc. Então, olha aí, não é só para comparar seres, não. Pode ser para comparar também tempos, horas, né? Tal hora é melhor do que tal hora, tal lugar é melhor do que tal lugar, certo? E por aí vai. O próximo slide, eu coloquei aí, gente, outra figurinha. Essa ficou, eu gostei dessa, viu? Eu gostei. Está escrito assim, ó, This cup is as beautiful as that one. Quer dizer, este copo é tão bonito quanto aquele. Aquele, na verdade, é that. That significa aquele, aquela, aquilo pode ser também esse, essa, isso. Vocês perceberam aí que no finalzinho da palavra that aí, da frase tem one?
Pois é, gente. Faz parte da cultura da língua. Sempre que a frase terminar com that, usem o an, tá? Usem o an, mesmo sem tradução, certo? Há muitas palavras usadas em inglês dentro de frases onde elas não têm tradução, tá? A comparação pode ser de superioridade quando um ser está acima do outro. Pode ser de inferioridade quando um ser é inferior ou está abaixo do outro ser. Ou de igualdade. Aqui trataremos do comparativo de superioridade, de igualdade e de inferioridade, seguindo algumas regras necessárias. Em gramática, sempre nós temos que seguir regras, tá? Porque se a gente não procurar estudar essas regras, a gente vai falar errado. E não é legal. O importante é haver comunicação, mas melhor é você aprender de forma correta, aprender a gramática de forma correta, como ela deve realmente ser usada. Aí eu coloquei outra figurinha, olha, duas mocinhas, uma de azul, outra de laranja, certo? Lois is taller than Carol. Laís is Quer dizer, Laís é maior do que Carol. E por falar em maior, gente, eu estou alérgica, por isso que eu estou coçando o nariz assim, tá? Não repare não, é alergia. A palavra tall, que quer dizer alta ou alto, ela já é formada por dois L's. Então, quando vai formar o comparativo de superioridade com essa palavra, não precisa dobrar, porque a consoante já são duas, tá? Não precisa. Então, aí, Laís é maior do que Carol, se diz Lois is taller than Carol. Prosseguindo, olha aí, outro slide aí com carinha forte, outro menos forte, e está escrito Tom is stronger than Peter. Quer dizer, Tom, não tem tradução, é mais forte do que Pedro. Se bem que nome também não é necessário ficar traduzindo o nome, tá? Rule first. Olhem a primeira regra. A primeira regra sempre é a regra geral, tá? Olha, forma-se o comparativo de superioridade com adjetivos curtos, ou de duas sílabas, mais ou menos, uma sílaba, duas, colocando ao final deles ER seguidos, aliás, seguido, tá? Pode ser seguidos também, que está lá no plural, né? Da palavra then, que significa do quê? Veja alguns exemplos. Letra A, letra A, cold, frio. Olha na frente lá, colder than, eu até destaquei de vermelho. Colder than, mais frio do que. Esse ER no finalzinho da palavra, do adjetivo curto, é como se fosse a palavrinha mais, certo, gente? Mas isso não significa que mais em inglês, em todas as circunstâncias, é R, não. Só aí nesse caso, tá? Que mais é R, tá bom? Letra B, strong, forte. Stronger than, mais forte do que. Letra C, slow, lento. Slower than, mais lento do que. Vamos para o próximo slide. Eu coloquei aí, ó, as fotos dos animais daqui da minha casa, tá? Esses animais lindos. E coloquei aí o título. White is bigger than brown. Na verdade, o nome deles não são esses nomes aí, tá? Mas eu coloquei assim, porque também vocês revisam um pouco as cores, tá bom? Branco é maior do que marrom. Vamos prosseguindo. Rule second, quer dizer, a segunda regra, tá? Toda regra tem suas exceções. A regra geral é acrescentar ER seguido da palavrinha de. Agora vem as exceções, que são as outras regras que se encaixam dentro da regra geral. Forma-se o comparativo de superioridade com adjetivos formados por três fonemas, sendo eles
consoante, mais vogal, mais consoante, ó, consoante, mais vogal, mais consoante, dobrando a consoante final, acrescentando ER, seguido da palavra then, tá? Olhem abaixo aí os exemplos. Eu disse fonemas, viu, gente? Porque há palavras que possuem mais de 3 letras, tá? Mas possuem 3 fonemas. Vamos ver aí, a primeira delas aí, ó. Letra A, letra A, hot, que significa quente. Quente também é warm, tá? Quente, então eu quero falar mais quente do que hotter than. Observem lá que eu dobrei a letra T, certo? Mais quente do que hotter than. Hoje está quente. Eu digo today is hot. Hoje está mais quente do que ontem. Today is hotter than yesterday. Certo? Vocês estão entendendo? Did you understand? Entenderam? Letra B. Big, grande. Big, grande, ó. B, consoante. I, vogal. G, consoante. Bigger than, maior do que. Letra C. Sad, significa triste. Vai ficar sadder than. Sadder than. Perceberam que dobrei a letra D? Mais triste do que. Olha uma palavrinha aí com 4 letras e 3 fonemas. Thin, 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 significa magro. Thinner than, thinner than. Você coloca a língua entre os dentes para falar esse TH aí. Thin, thin, thinner than, mais magro do que. It, aliás, não, desculpa. Fat, desculpa. Fat, letra I, fat, que significa gordo. Fat, gordo. Mais gordo do que eu falo, fatter than. Por exemplo, Maria gorda. Mary is fat. Maria é mais gorda do que Joana. Maria is fatter than Joana. Fácil, gente. Não é tão difícil, não. É só você gravar as regras, tá? Ó, rule third, quer dizer terceira regra. Todas dentro da primeira, tá? Com algumas mudanças. Forma-se o comparativo de superioridade dos adjetivos curtos terminados em Y, precedido de consoante só quando termina em Y e antes do Y vem uma letra consoante. Quando é vogal, segue a regra geral, tá? Então, mas quando termina em Y e antes do Y vem consoante, o que é que vai acontecer, Pro? A gente vai trocar o Y por IER, seguido de then. Alright? Ok? Olhem aí os exemplos que eu coloquei. Letra A, easy, fácil. Mais fácil do que easier than. Letra B, happy, feliz. Mais feliz do que eu falo happier than. Letra C, crazy, louco. Eu quero falar mais louco do que? Eu falo crazier than. João é mais louco do que Pedro. Como é que eu falo? John, ou João mesmo, vamos traduzir. Is crazier than Peter, ou Pedro. Não precisa traduzir nome próprio, traduz se quiser. Lazy. Só que o Pedro lá nos Estados Unidos, que vier para o Brasil, vai ter que ser chamado do jeito, né, deles. Tá? Lazy, preguiçoso. Mais preguiçoso do que lazier than. Vamos lá, prosseguindo. Vocês perceberam as regrinhas? Então, a regra geral para adjetivo curto, para formar o comparativo de superioridade, é qual a regrinha? Acrescentar ER ao final deles, seguidos da palavrinha than. Mas quando o adjetivo for formado por 3 fonemas, sendo eles consoante e vogal mais consoante, dobra-se a consoante final, acrescenta R seguido de than. Quando a outra regrinha, a terceira, quando o adjetivo curto terminar em Y,
precedido, ou seja, quando antes do Y vier uma letra consoante, vai fazer o quê, Pro? Vai trocar o Y por IER seguido de DEN. Pronto? Prosseguindo. Há adjetivos que não seguem a regra, tá? Há adjetivos que formam o comparativo de forma irregular. Olha esses aí, ó. Good significa bom, boa. Coloquei reticência porque também significa bons ou boas. Better than, melhor do que, porque ninguém fala mais bom do que, mais boa do que, a gente fala melhor do que. Então, o comparativo de good é better. Better than, tá? É better, mas a gente coloca o than porque quando compara, está comparando com alguma coisa. Então, sempre vem o do que depois, tá? Por isso que a gente já coloca bad, bad. Muitos falam bad, bad, né? Mal, ruim. Você também não diga mais mal do que, você diga pior. Worse than, pior do que. Far, longe. Further than, mais longe do que. Esses aí são irregulares, são os irregulares, tá? Aí eu coloquei outra figurinha das casinhas, né? 2 casinhas, uma árvore. E está escrito assim, ó. My house is further than the Paul's house. Aí nós temos um caso genitivo, que em inglês também é chamado caso possessivo. Ó, minha casa é mais longe, né? O further than the Paul's house. Ó, do que é than, a é a letra THE, de. A casa vem lá no final. O de vai ser o S, depois do apóstrofo, que vem depois da palavra Paul, que é Paulo. Isso recebe o nome de caso genitivo, caso possessivo. Eu vou trabalhar um pouco esse caso possessivo com vocês, agora com essas aulas online, porque a gente pode passar conteúdo com mais paciência, sem ficar brigando com ninguém. Quer dizer, as aulas presenciais são excelentes, mas as aulas remotas têm essa vantagem também, tá? Que quem tem boa vontade para aprender, vai aprender para valer com essas aulas que nós estamos passando. A gente não vai perder tempo tendo que fechar a porta, tendo que atender alguém na porta, tendo que tirar menino que está brigando com o outro, essas coisinhas, tá? É legal a aula presencial, estou com saudade, sim, gente? Mas a remota tem essa vantagem. Então, Rule 40. Regra 4. Olha a outra regra. Forma-se o comparativo de superioridade com adjetivos longos, colocando more antes deles e than depois. Vocês se lembram que eu falei que a palavrinha é ER, as letrinhas ER, no final dos adjetivos curtos, é como se fosse a palavrinha mais, mas que só nesse caso do adjetivo curto, o ER significa mais. Olha aí, ó, more significa mais, tá? More or less, mais ou menos, tá? Então, quando o adjetivo é longo, já forma o comparativo diferente dos adjetivos curtos. Coloca-se a palavrinha more, que na verdade significa mais, antes do adjetivo e depois dele a palavrinha than. Vamos ver os exemplos? Olha aí, eu fiz outro desenho aí, ó. The rose is more beautiful than the daisy. A rosa é mais bonita do que a margarida. Na verdade, eu também acho. Todas são bonitas, mas a rosa é especial. Olha aí o exemplo, ó. The Beth house is more comfortable than Mary's house. The Beth's house is more comfortable than Mary's house. Olha outro caso possessivo. Eu estou começando assim para iniciar esse caso possessivo aí para vocês. Caso genitivo, tá? Quem sabe seja o próximo assunto depois do superlativo. Então, olha, A é THE. Casa é house. De Beth, o de vai ser o S.
depois de Beth. Esse caso possessivo só usa para ligar um objeto a uma pessoa, tá? Um ser vivo. Com seres inanimados não usa não, tá, gente? A casa de Beth is mais more comfortable, confortável, than. Eu não coloquei o than do que? Faltou o than, ou faltou o than, gente. Tem than, tá? Comfortable, than do que a casa de Maria. A casa de Maria, ó, D-O-S, Mary Maria. Gente, tem o D lá depois de comfortable, tá? Comfortable. T-H-A-N. Tá bom, gente? Mas na regra eu coloquei. Na regra eu coloquei. Olha lá, na regra eu coloquei. Tem a regrinha lá. Tá? Eu não vou regravar de novo, não. Isso aqui é muito complicado. Ó, Carol is more intelligent than John. Nesse eu não errei. Carol is more intelligent than John. Carol é mais inteligente do que João. Se bem que não sei traduzir, né? O outro caso aí, ó. This book is more interesting than that one. Olha o one depois do that novamente. Faz parte, tá? Toda vez que você for usar a palavrinha that no final da frase, você usa o one, tá? Esse livro é mais interessante do que aquele. O um aí não tem tradução. Não sei falar aquele um, tá? Não é necessário. Então, comparativo de inferioridade em inglês. Vocês viram lá, entenderam o comparativo de superioridade. O vídeo vai estar com vocês, tá? É só vocês guardarem aí, encontrarem uma pasta e guardarem esse material que a gente está enviando para vocês, principalmente do PDF, os vídeos do professor mesmo, tá? Dos outros que a gente manda do YouTube é só para dar uma reforçada. Se quiserem guardar também, tiverem espaço, é bom. Agora vamos para o comparativo de inferioridade em inglês. Já é mais fácil. O mais complicado é o comparativo de superioridade, porque dentro da regra, para comparativo, formar o comparativo com adjetivos curtos, há 3 regras. E depois vem a regra para o comparativo com adjetivos longos. Agora vem inferioridade, que é mais simples, tem 2 regrinhas só. Forma-se o comparativo de inferioridade de 2 maneiras. Olha aí, primeira regra, eu coloquei em português mesmo. Era o first, né? Coloca-se not so antes do adjetivo e as depois do adjetivo. Veja, Pedro is not so tall as João. Quer dizer, Pedro não é tão alto quanto João. Eu destaquei aí, tanto em inglês quanto em português, para vocês saberem qual é a palavra que traduz qual palavra, tá? A segunda regra, a primeira regra, usa not so antes do adjetivo e as depois. Essa é a primeira regra. A segunda regra, usa-se less, que significa menos, antes do adjetivo e than depois. Veja aí, ó. Coloca-se less antes do adjetivo e than depois do adjetivo. Observe. Letter B. Bahia is less populous than São Paulo. Bahia is less populous than São Paulo. A Bahia é menos populosa do que São Paulo. Muito claro. Fácil demais. Comparativo de igualdade. Esse só tem uma regrinha, gente. É apenas colocar a S antes do adjetivo e a S depois, que vai significar tão quanto. Significa tão e significa quanto também. Olha lá. Forma-se o comparativo de igualdade em inglês, colocando as antes do adjetivo e as depois do adjetivo. Exemplo, letter C. Maria, gente, eles pronunciam bem assim, Maria. Maria. A letra E geralmente vem, a letra E, A, quando vem a ZR, ela fica com um som meio que ó, tá? Então, Maria was as beautiful as her daughter. Maria era tão bonita quanto a mãe dela ou quanto sua mãe, tanto faz. Maria era tão bonita quanto a mãe dela ou quanto sua mãe. Gente, desculpa aí que eu coloquei a palavra mãe com 2 As, tá? Só tem um A. Então, Maria was as beautiful as her daughter. Maria was as beautiful as her daughter.
Então, aí depois vem o quê? Dever para casa. Fiz essa figurinha aí para vocês. Homework, dever para casa. Para vocês copiarem no caderno, fazer, tirar foto e enviar para mim no PV. Olha aí. Vou traduzir, tá? Só vou traduzir aí para ficar quem foi esperto vai ver o vídeo. Escreva SC para comparativo de superioridade, SI para comparativo de inferioridade e I para comparativo de igualdade, tá? Olha aí. Agora vem o quarto, ó. Forme o comparativo de superioridade dessas palavrinhas aí. O outro, responda. Como formar o comparativo de superioridade em inglês? Letra B. Como formar o comparativo de inferioridade? Não, a letra A. Como formar um comparativo de superioridade em inglês? A letra B. Como formar o comparativo de inferioridade em inglês? E acho que chega, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já acho que ficou muito longo. See you next one. I went, eu fui. Bye, bye.